Olá, e no Repórter TVC de hoje eu recebo a psicóloga clínica Cariline Martins, que vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre a mudança do comportamento da humanidade, né, das pessoas, nesse momento que a gente pode dizer assim, já caminhando para um pós-pandemia. Né? O vírus ele ainda continua, mas algumas atividades já retornaram. E como é que está comportamento, o posicionamento dessas pessoas diante disso, né? Esse psicológico, depois de um isolamento social. A gente pode dizer, por exemplo, que as pessoas elas vão mudar o hábito, ou já começaram a mudar seus hábitos, já começaram a ser, por exemplo, mais solidárias, ou ainda estão naquele pensamento de é cada um por si. Uhum. Existem muitos novos comportamentos que foram instaurados, como, por exemplo, a gente ir ao supermercado e quando chegar em casa ter que lavar tudo, né? E esse era um É. comportamento que a maioria das pessoas não tinham, não faziam isso. E aí é um comportamento que durante muitos dias, né, meses, foi instaurado e provavelmente ele se mantenha em algumas pessoas, não em todas, né? Porque quando a gente fala de ser humano, a gente deve evitar as totalidades, os extremos, né? O sempre, o nunca, o todo. Então, para algumas pessoas, esses comportamentos eles podem permanecer. Afinal de contas, a gente criou um hábito, né, de ir ao supermercado e lavar tudo. Mas para outras pessoas, pode ser que isso, com o tempo, ele vá se fragilizando, ele vá perdendo a potência, porque convenhamos que é um comportamento um tanto quanto cansativo você ter que lavar tudo, né? Então, pode ser que para algumas pessoas esse novo comportamento se mantenha, dada a preocupação com a higiene, e pode ser que para algumas pessoas o cansaço, né, prevaleça mais. Entendi. E aí, por exemplo, né, a gente estava falando essa história do supermercado. Ainda vai ter muita essa coisa do distanciamento, das pessoas ficarem com receio, vixe, fulano está vindo perto de mim. E agora? Né? Porque a gente ainda Hum, está ainda estamos vivendo isso, mas será se isso deve permanecer ou não? A gente está mesmo, as pessoas vão estar com aquela vontade mesmo de, assim que encontrar o outro, né, já abraçar, se for um conhecido, né, um familiar, já que a gente ficou hum. também tanto tempo distante e nós enquanto humanos, né, temos essa necessidade de ter o calor humano por perto, de abraçar, né, de mostrar um pouquinho do que você sente pelo outro com esses gestos. Uhum, sim, né? Com os desconhecidos, digamos assim, né? Manter esse distanciamento, eu acredito que logo de início, agora, nesse momento, ainda vai prevalecer, porque, infelizmente, o outro acabou sendo visto como uma ameaça à saúde. Mas com os mais próximos, né? Na verdade, esse distanciamento também adoeceu, porque esse contato com as pessoas que a gente ama, ele também cura muitas feridas. Então, pode ser que esse contato com os mais próximos, ele urgentemente se acabe por um desejo nosso, né, de afeto, de amor, de amparo. Mas com o outro, visto ele como uma ameaça, pode ser que neste primeiro momento a gente ainda mantenha o distanciamento como proteção. Mas esse, como o futuro vai acontecer, ele é sempre muito imprevisível e é muito de indivíduo para indivíduo, né? Então, existem pessoas que tiveram uma experiência de pandemia diferente de outras pessoas. Então, cada dia é vivido por um sujeito de uma forma diferente. Entendi. E aí, por exemplo, né, Caroline, quais seriam as mudanças de comportamento já iniciais que a gente vai observar e que não deve se assustar tanto com isso? Teria alguma coisa específica? De modo geral, né, nós ligamos os holofotes para a higiene. Então, os cuidados com a higiene, provavelmente eles ficarão mais acentuados.
o álcool em gel na bolsa, no carro, você lavar as mãos, você ter cuidado aonde as suas mãos vão, no rosto, na boca, né? Coisas que nós fomos educados enquanto crianças, mas que às vezes passava despercebido, né? Até mesmo pegar em dinheiro e depois lavar as mãos. Então, são Exato. cuidados, né, que provavelmente serão mantidos e que foram muito acentuados na pandemia e que é tão simples, né, e que fazem bem à nossa saúde, evita aí alguns adoecimentos. Agora é importante a gente entender também que tudo demais é veneno, né? Esses cuidados são todos importantes, mas é também interessante que a gente tome cuidado com os rituais que a gente pode acabar fazendo, né? Essa preocupação exagerada, exacerbada com a higiene. Então, os cuidados com a higiene, eles são importantes, mas também é interessante que a gente não crie, através disso, um outro adoecimento. E aí, Caroline, também durante a pandemia, a gente observou, né, que houve um aumento de irritação, ansiedade, depressão. Isso, por exemplo, deve melhorar, porque a gente diz assim, as pessoas estavam em casa, né, passaram mais tempo, casais passaram mais tempo juntos, pais e filhos passaram mais tempo juntos, e às vezes os próprios pais dizem assim, eu queria que voltasse logo para a escola, ou então o marido diz assim, eu gostava mesmo da minha vida como era antes dessa pandemia, não vejo a hora de acabar logo. Mas isso, por exemplo, deve ser melhorado ou vai fortalecer esses laços entre essas pessoas? Uhum. Tem pessoas, né, que já passado tantos dias estão se sentindo bem adaptadas ao novo padrão, né, de trabalho em home office, de atendimentos online, e tem outras pessoas que não se adaptaram tão bem, né? O indivíduo, as experiências chegam únicas para cada um. Então, tem pessoas, né, tem famílias que realmente não veem a hora, né, dos filhos entrarem na escola, até para eles também ingressarem na rotina deles de antes e os pais poderem conseguir respirar mais, como tem outras famílias que estão curtindo essa interação, conhecendo os filhos melhores, de um novo olhar, de uma nova ótica. Quanto à ansiedade, né, estresse, Aham. ansiedade, depressão, saiu uma pesquisa na The Lancet, né, que é uma revista científica muito renomada, colocando que os níveis de estresse e ansiedade mais do que dobraram e o nível de depressão aumentou em 90%. Então, a pandemia, ela nos revelou toda a questão do adoecimento da saúde mental. Então, a gente tem aí, né, através disso, uma crise também na nossa saúde mental. A saúde mental de muitos já andava também muito fragilizada, e com a pandemia, aquilo que conseguia se segurar em algumas saídas, em conversas com os amigos, ela não pôde mais se sustentar, né? Então, muitas questões que às vezes também eram colocadas para debaixo do tapete, com a pandemia não deu mais para esconder. Alguns pacientes meus também com uma ansiedade leve tiveram crises de pânico, tiveram crises de ansiedade. Então, assim, realmente esse pico, né, de ansiedade, de estresse, depressão, ele aconteceu verdadeiramente. E aí é importante que a gente também dê esse espaço para a nossa saúde mental. Porque muitas vezes a gente se preocupa com outras coisas do nosso dia a dia e a nossa saúde mental acaba ficando em segundo plano, ou ela tá até batendo na porta, mas você acaba, né, Ignorando. mascarando essa sua necessidade com festas, com bebidas, né? E agora não deu mais para mascarar, né? Agora você teve que resolver. Então, essa situação que aconteceu com todos nós, do mundo inteiro, revelou também a importância da nossa saúde mental. E aí é o caso até, por exemplo, desse pós-pandemia, pessoas que tiveram, né, algumas dessas crises e que não eram acompanhadas por um profissional começarem a buscar ajuda, né?
Exatamente, né? Buscarem ajuda, e aí isso vem da tomada de consciência, né? Eu não tô bem, eu preciso de ajuda, né? Eu tô com um comportamento que não é meu, eu tô chorando com frequência, eu tô com um pensamento muito acelerado, meu sono tá desregulado, minha alimentação tá desregulada, eu não estou bem. Conseguir ter essa tomada de consciência, conseguir ter a aceitação de que não está bem e que precisa de ajuda. E é uma ajuda contínua, né? É uma ajuda Aham. que vai começar nesse momento, né? Mas que tende a se estender, porque com certeza tem muita coisa aí antes da pandemia que também não foi tratada. Estava guardada, né? E a pandemia ela só revelou, né? Como se diz assim, ela Revelou e pôs para fora o que potencializou. você estava Uhum, acumulando. Pois, uhum. cara, né? Eu espero que as pessoas realmente aprendam um pouquinho, né, com esse nosso bate-papo e aí consigam identificar esses pontos e já comecem a buscar ajuda, né? Porque a gente tem uma forte preocupação com pós-pandemia, né? Às vezes a pessoa está mais preocupada com o financeiro do que preocupado com si, né? Assim, com o seu interior, né? De cuidar dessa saúde mental. Uhum. E tudo começa dentro da gente, né? Todas as mudanças que nós queremos começam dentro da gente, parte do nosso bem-estar, dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Então, é importante que a gente se revisite, perceba como se está, para a gente conseguir dar passos melhores para frente, né? Quem sabe fazer aí de cada dia um novo recomeço. É verdade. Obrigada Uhum. pela sua participação. E a gente vai ficando por aqui. Você que acompanha a gente, né, nos canais de comunicação da TV Ceará, pode continuar nos seguindo tanto no YouTube, Instagram, Facebook e no Twitter. Até mais!